Esta é a terceira mensagem da série da Matemática de Deus. Se tu puderes pôr aí o título, Tomé ou Isaac, não sei qual de vocês está a fazer, obrigada. Esta é a terceira mensagem. Hoje vamos falar de multiplicação, mas vamos só fazer aqui uma pequena recapitulação do que falámos nas outras duas. A próxima será, e última em princípio, será em setembro e vamos entrar mais a fundo. Hoje já damos aqui umas pinceladas, mas vamos depois entrar mais a fundo no livro de Apocalipse e vamos falar do 2 ao 144.000. Mas agora vamos só recapitular alguma coisa. Na primeira mensagem nós falámos dos números, falámos da importância do 3 e do 4, sendo 3 um número da plenitude, da totalidade, fala da trindade divina, das 3 vertentes do homem, que é um espírito, tem uma alma, habita num corpo. Falámos do cordão de 3 dobras, falámos da importância de termos pilares e de como o equilíbrio pode ser encontrado no número 3. Falámos no número 4, que é o número da ordem, da universalidade, da criação da Terra. E houve alguém que me disse, tens que pregar sobre o número 7, porque é o número de Deus. Então agora vamos ver do 5 ao 10 e vamos falar também do 7 e do 8, etc. Então, 5 dedos, 5 sentidos, a parábola dos 5 talentos, é o número da graça de Deus, graça e favor e bondade de Deus. 5 chagas de Cristo, 2 nas mãos, 2 nos pés e uma no lado. 5. Davi, quando foi lutar contra o Filisteu, curiosamente, nada na Bíblia é por acaso, curiosamente apanhou 5 seixos do rio. Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés, era o Pentateuco. Todas as sinagogas os tinham, mesmo que não tivessem mais nada. As sinagogas mais ricas tinham os rolos de Isaías e dos grandes profetas no tempo de Jesus, mas mesmo que não tivessem mais nada, mesmo que fossem sinagogas muito pobres, elas tinham o Pentateuco. E nós temos também o equivalente, se quiserem, ao Pentateuco do Novo Testamento, que também são 5 livros. São os 4 evangelhos, mais o livro de Atos. São também 5. É a graça de Deus. É o número da graça de Deus. E o número 6, meia dúzia, é o número da imperfeição. É o número do homem. O homem foi criado ao 6º dia. O trabalho humano, fazer as coisas na nossa força é o número 6. E daí vem, depois vamos ver isto com mais atenção na próxima, mas daí vem o 666. O 666 é o espírito do homem. O 666, na verdade, quer dizer, ao contrário de Cristo, que nele vivemos, andamos e nos movemos, o 666 quer dizer em mim eu ando, em mim eu me movo e em mim eu vivo. Eu. É o que quer dizer o 666. Eu. Fazer as coisas para mim, na minha força. Eu, na força da carne. É isso que quer dizer. Número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Deus, ao 7º dia, descansou e santificou o Shabat. É o número da santidade, da perfeição de Deus. E no Apocalipse nós vemos que existem 7 igrejas, existem 7 selos no rolo, etc. No livro que o Cordeiro abre, 7 é o número da perfeição. Depois temos o número 8, que é o número de Cristo. E o número do Cristo ressurreto, por oposição ao 666, é o 888. Lá está. Nele vivemos, andamos e nos movemos. 888. Portanto, é este o número do Cristo ressurreto. Mas 8 é também, este 888 é também o número de recomeço. Algo que nós já cantámos aqui hoje. O número de Cristo é o número de recomeço, de restauração. A circuncisão era feita ao 8º dia. Recomeçamos a viver. É uma vida nova. É o número 8. E curiosamente, lá está, nada é por acaso na Bíblia. Davi era o 8º filho de Jessé. O 8º. Então e o número 9? Muito rapidamente. Número 9 é o número do juízo, é o número de finalizar. As bem-aventuranças são 9. O fruto do Espírito são 9. E o fruto é um fruto, tem 9 vertentes, são 9.
E o número 10 é o número da ordem divina, temos os 10 mandamentos, temos o dízimo, hoje é dia de entregarmos os nossos dízimos, não só as nossas ofertas, mas os nossos dízimos também. É o número da ordem divina, é a totalidade, é a perfeição. 10 vezes 10 dá 100, as 100 ovelhas. Se tivermos 99, estamos abaixo da plenitude, por isso é que é preciso ir buscar aquela que está perdida, para podermos ter as 100 ovelhas. Essa sim é a plenitude. E nós ainda vimos que 3 vezes 4 dava 12, que é o número apostólico, que esse sim vamos ver mais à frente, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 juízes, 12 discípulos, que depois foram apóstolos, 12 juízes, etc. É o número apostólico. Ok, recapitulação do primeiro dia, mais o número 7 e outros números, check. Segundo dia, falámos de maior e menor. E agora vou usar o número 12 para vos fazer aqui umas perguntas. Nós multiplicamos 3 por 4 e dá 12. Quando olhamos para o número 12, o número 3 está lá. Está, mas não está visível, não é? É isso. Nós sabemos que ele está lá, é um divisor de 12, mas olhamos para o 12 e o 3 não se vê. Não se vê. Tem que desaparecer. Tem que morrer. Nós também temos que desaparecer por aquilo que é maior do que nós. Nós também temos que morrer. Morrer para nós, para que possamos então dar origem àquilo que é maior do que nós. Quem trabalha para a família sabe exatamente do que eu estou a falar, certo? Porque o nosso trabalho é invisível. E estou a olhar para o meu marido, porque ele tem trabalhado muito para a família nestes últimos tempos. O nosso trabalho é invisível. Ninguém dá valor àquilo que nós fazemos. A roupa lavada, engomada, a cozinha arrumada, a comida feita, tanta viagem que é preciso fazer para levar as nossas crianças aqui e ali. Ninguém dá valor a isso. Sou só eu que acho isso? Toda a gente tem essa experiência, quem trabalha para a família ou até para outros, ou até no nosso trabalho, que nós fazemos mais do que aquilo que nos é pedido, não é? E ninguém dá valor. Mas nós sabemos que estamos a trabalhar para algo que é maior do que nós. E nós temos que desaparecer para que esse algo que é maior do que nós possa aparecer. Nós temos que morrer. Não somos nós que temos que aparecer, é a família que tem que aparecer. É aquilo que nós estamos a contribuir que tem que aparecer. Então, nós temos que morrer. Esse é o primeiro exemplo de hoje de maior e menor. Se queres multiplicação, se queres que algo maior do que tu cresça, então tu tens que estar disponível para desaparecer. Tu tens que estar disponível para morrer. E o segundo, então continua a fazer aquilo que estás a fazer, mesmo sem ninguém dar valor, mesmo sem seres reconhecido ou reconhecida. Segundo exemplo, está em Mateus 13, nos versículos 31 a 32, e que está aqui, portanto, Tomé ou Isaac, se puderem aqui colocar, agradeço. E é um exemplo que é subejamente conhecido, que é o grão de mostarda. O grão de mostarda, já sabemos, é a semente mais pequena, mas que dá a árvore maior. Mas o que é a primeira coisa que tem que acontecer com a semente é o quê? Aliás, não é apenas com o grão de mostarda, é com qualquer semente que nós deitamos à terra, o que é que ela tem que fazer? Morrer. Obrigado, Raul. Morrer. Tem que desaparecer. É a primeira coisa. Está debaixo do chão, ninguém a vê. É a primeira coisa que ela tem que fazer. Então, e ganhar, para que possa ganhar raízes. Já falámos disso aqui. Então diz, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. Nós, realmente, cada um de nós somos pequeninos, mas se nós morrermos para nós próprios e se nós nos entregarmos àquilo que é maior do que nós, cada um de nós será uma árvore, cada um de nós será uma casa com pão e vinho fresco para aqueles que vêm e se aninham naquilo que nós temos para oferecer. E temos sempre uma sombra, temos sempre pão fresco, temos sempre uma palavra de vida. É aquilo que nós temos. Temos que parar de querer ter razão.
Temos que parar de querer aparecer. Temos que parar de querer sermos nós, eu, 666, para passarmos a ser Ele, nele, Cristo, o foco. A Sua dizia aqui há bocadinho, aonde está o nosso foco? Aí está o nosso Deus. Então o nosso foco não é eu ter razão, é muito mais importante sermos felizes. Nós fazemos isso no casamento, certo? É muito mais importante sermos felizes do que termos razão. Por isso é que os homens aprendem muito rapidamente a dizer sim, querida. Verdade? Mas as mulheres também aprendem a dizer, ele gosta disto, eu não gosto, mas eu vou fazer porque ele gosta. Não é? É isso que nós aprendemos no casamento. Então, quando estamos neste relacionamento com Cristo, quando estamos neste relacionamento de contribuir para algo que é maior do que nós, ainda mais temos que fazer isso. Não é importante termos razão, não é importante o nosso nome aparecer, não é sequer importante nós sermos reconhecidos. O que é importante é que Cristo cresça e eu diminua. Isso é que é importante. E quando isso acontece, nós sabemos que estamos no caminho certo. Então, sendo a mais pequena das sementes, ainda assim tem que morrer, tem que desaparecer debaixo da terra para que apareça a maior das árvores e possam então vir as aves dos céus e tudo e aninhar-se nos seus ramos. Que é isso que nós temos que ser. Grandes árvores para que os outros possam vir aninhar-se em nós. E não esquecer que o título da mensagem de hoje é multiplicação. Então nós queremos multiplicar aqueles que vêm e se aninham nos nossos ramos. Então, para que possa haver multiplicação e crescimento, nós temos mesmo que parar de querer aparecer ou ter razão, etc. Nós, da última vez, falámos muito de nos mantermos humildes e não queremos ser os maiores. E só falei um bocadinho de o contrário, não é? Quando nós nos achamos os menores, como Gedeão, e dei esse exemplo, mesmo não sendo os mais pequeninos, muitas vezes acontece nós sentirmos tão pequeninos que não temos nada para dar. E agora, como nos vamos focar na multiplicação, vamos ver melhor esse aspecto. Houve também uma pessoa que nos está a ver online que me falou nisso. Tens que focar isso mais. Sim, é hoje. Por isso é que da outra vez não falei assim tanto. Nós muitas vezes achamos que não temos condições para nos multiplicar, não temos condições para fazer aquilo que Deus nos mandou, não temos condições para cumprirmos a grande comissão, não temos condições para fazer aquilo que está na Bíblia. Isso eram noutros tempos, são outras pessoas que têm outras vidas, têm outras circunstâncias, mas já se disse, volto a repetir, aonde está o nosso foco, aí está o nosso Deus. Se nós nos focamos nas tempestades, se nós nos focamos nas circunstâncias, é isso que vai ser o nosso Deus. E aí vai ser a nossa prisão. Vai ser a nossa prisão. Então, vamos ver. A primeira vez que Deus falou de multiplicação na Bíblia foi em Gênesis. Próximo slide, se faz favor. Obrigado. Deve ser mesmo importante a multiplicação para estar logo no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Verdade? Quando a gente ouve falar em multiplicação, muitas vezes pensamos logo na multiplicação dos pães e dos peixes, etc. Mas olha, isso só aparece no Novo Testamento. E no Antigo Testamento já existem não sei quantas referências à multiplicação, e a primeira delas é esta. E Deus os abençoou dizendo, Gênesis 1, versículos 22 e 23, e Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. Surpresa, Deus não está a falar com o homem. E enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. Acabámos de ver, 5 é o número da graça de Deus. É o número da bondade de Deus. Então, no dia da graça de Deus, dia 5º, Deus está a falar aos peixes e às aves. E está a dizer, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas. Deus não está a perguntar, olha, vê lá, tens condições? Olha, vê lá, quando a tempestade for muito grande, tu paras um bocadinho e esperas que a tempestade passe e depois então frutificas e multiplicas. Não, nada disso. No dia da graça de Deus, Deus diz aos peixes, isto é o meu mandamento para vocês, frutificai, multiplicai-vos e enchei os mares. É tão simples quanto isto.
Vocês sabem que há espécies de peixes que inclusivamente nadam contra a corrente até chegarem à nascente do rio. E nadar contra a corrente até é um exemplo que nós usamos muitas vezes de ser uma coisa muito difícil de fazer. Às vezes até no nosso trabalho nós dizemos, estou aqui, parece que estou a nadar contra a corrente. Verdade? Ou na família, ou alguma coisa. Estamos a tentar fazer alguma coisa e está a ser tão difícil. Estamos a nadar contra a corrente. Mas há espécies inteiras de peixe que nadam contra a corrente para chegarem à nascente e então poderem desovar. E as circunstâncias são tão difíceis, a tempestade é tão adversa, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso. Ninguém lhes perguntou. Deus não lhes perguntou, vê lá se vais ser capaz de fazer isso. Não, é algo que Deus ordenou. É assim que é suposto ser. E a Sara estava há bocadinho a falar dos lírios, agora falo eu dos peixes. Provavelmente, primeiro, frutificai aqui não fala do fruto do Espírito, porque o único que tem Espírito é o homem. Os animais, os peixes, as aves não têm Espírito. Portanto, não é fruto do Espírito que estamos aqui a falar, é mesmo de frutificar. O que é frutificar para um lírio? É fazer a coisa de lírio. É estar ali, fazer as coisas de lírio. O que é frutificar para um peixe? É fazer as coisas de peixe. Pronto. É isto. O que é frutificar para uma ave? É fazer as coisas de ave. É isso que é. O que é frutificar para o homem? Para o homem, nascido do Espírito, é fazer as coisas do Espírito. É isso que é frutificar. O que é multiplicar-se para os peixes? É fazerem peixinhos. Deus não está a perguntar, vejam lá se são capazes de produzir peixinhos. Não. Frutifiquem, multipliquem-se e encham as águas. E esta é a ordenação, a ordenança de Deus para eles. Não foram faladas ao homem. O homem só foi criado no dia a seguir. Ok? Então, frutificai, multiplicai-vos. Portanto, façam coisas de peixes, façam muitos peixinhos e encham as águas, porque esse é o vosso destino e é o vosso propósito. E deixem-me dizer-vos, para os peixes, assim como para nós, nunca é boa altura. Nunca é boa altura. Não é boa altura para pararmos e falarmos de Jesus a alguém. Não é boa altura para termos filhos também. Estamos a falar da multiplicação na carne. Nunca é boa altura. Agora, nem é boa altura para tirar férias, quanto mais para tudo o resto. Se te focas na tempestade, se te focas nas circunstâncias, se te focas no pouco dinheiro, se te focas naquilo que os outros dizem, no que é que as outras pessoas vão dizer e o que é que vão fazer, nunca é boa altura e não vais fazer nada da tua vida e não vais cumprir o teu propósito. Nunca vais ser frutífero se olhares para essas coisas. O Adriano dizia, há 2 domingos, estávamos aqui na conversa e ele dizia-me, nós nos anos 80... com aquelas manifestações do poder de Deus, gente a ser curada por todo o lado e a cair debaixo da unção do Espírito e tanta coisa que acontecia, e demónios a manifestarem-se, nós achávamos que éramos capazes de tudo. E ia acontecer tudo e íamos devorar o mundo. Agora é ao contrário, parece que não somos capazes de nada. Não vemos as coisas a acontecer, é tão difícil, parece que não somos capazes de nada. Mas olha, é o próprio Deus que nos diz que nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. E se Ele nos deu a grande comissão, pessoal, é para cumprir. É para cumprir na certeza de que a sua graça, a sua bondade, o seu favor estão connosco. É só isto. Não vamos ver se há condições ou não, porque nunca vai haver condições. Porque temos outras coisas para fazer, temos outras coisas para atender. Nunca vai haver condições. Então, será que Deus iria dizer aos peixes para frutificarem e multiplicarem-se se não lhes desse as condições para eles os poderem fazer? Não, para não. Deus é Deus, é nosso Pai e é Criador de toda a criação. Então Ele não iria dar as condições à criação para poderem glorificá-lo e poderem obedecer ao seu mandamento? Então agora vamos ver a segunda vez que Deus fala de multiplicação, que está
também em Gênesis no capítulo 1, mas nos versículos 27 e 28. Deve ser mesmo importante falar de multiplicação, porque já é a segunda vez, no primeiro livro, no primeiro capítulo do primeiro livro. E desta vez Deus está a falar ao homem. E diz: e criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E esta não é o foco da mensagem de hoje, mas eu tenho que dizer isto. Macho e fêmea, Deus criou o homem. Não criou só o macho e depois... bem, vamos lá criar a mulher. Não foi isso que Deus fez. E também Deus não criou o macho como rascunho para depois criar a mulher. Não. Deus, quando criou perfeito. Macho e fêmea. É verdade que só Adão andava na terra, no princípio, e depois, então, Deus, já sabemos a história, não é? Fê-lo adormecer, tirou a costela, etc. Mas Deus tirou de dentro de Adão a mulher, quer dizer que macho e fêmea já estavam dentro de Adão, ok? E só lembrar outra coisa, Eva só ganhou nome na queda. Quando estava no paraíso, era Adão. Adão macho, Adão fêmea. Adão, ok? Só lembrar isto. Adão. E diz depois no versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, igual aos peixes, e multiplicai-vos, e enchei, agora já não os mares, mas a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, frutificai, igual aos peixes. Multiplicai-vos, igual aos peixes. Enchei, não os mares, claro, nós não andamos no mar, vamos lá ocasionalmente, mas a terra. E depois ainda mais duas coisas. Sujeitai e dominai-a. Então, nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Como é que nós podemos sequer achar que não somos capazes ou não temos condições de fazer aquilo que Ele nos ordenou? Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Temos o seu ADN, temos a sua graça, temos o seu favor e vivemos num tempo em que temos o seu Espírito a operar sobre a terra, dentro de nós, a operar em nós. Como é que nós podemos sequer pôr em causa ou ter dúvidas se temos ou não condições para fazer aquilo que Ele nos ordenou? Estamos a duvidar? Esta terra precisa do governo divino. Quanto mais nós avançamos, ano após ano, se diz é irreversível o aquecimento global, é irreversível os danos ao ambiente, é irreversível, nada do que possamos agora fazer já vai fazer a coisa reverter e voltar aos tempos antigos. O que esta terra precisa, verdadeiramente, mais do que políticas do ambiente, e eu não estou a dizer que não sejam necessárias, são, mas o que esta terra precisa é do governo divino, e isso cabe-nos a nós. Claro que não é só a nós que estamos aqui neste lugar, é a nós, Igreja Universal, mas é a nós que nos foi confiada a implantação desse governo aqui na terra. Os peixes fazem as coisas de peixe. Os nascidos do Espírito fazem as coisas do Espírito. E é isso que é tão importante e é por isso que eu gostava de vos incentivar a lerem este livro do Terry Christ. Ele deixa isso muito claro. Já há 30 anos ele dizia, nós temos que ser a geração de Josué. Nós temos que ser a geração que conquista e invade a terra prometida. E a terra prometida não é este espacinho de terra aqui na Rua da Guiné, número 21. A terra prometida, além de nós sabermos quem somos em Cristo, é a primeira coisa, é a terra interior, se quisermos, é conhecermos bem a nossa identidade como cristãos. A terra prometida é a terra. É a terra inteira. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. É do Senhor. E Ele prometeu-nos a nós. Também uma coisa muito curiosa que ele diz aqui no livro, e é algo que se calhar vamos aprofundar da próxima vez, é: quer nós acreditemos que ainda vamos passar pela grande tribulação, quer nós acreditemos que a grande tribulação já aconteceu no primeiro século, que por acaso é a doutrina desta igreja, mas
para o caso, acreditemos que ainda vamos passar pelos 7 anos, ou pelos 3 anos e meio, ou que isso já aconteceu, já passou, a verdade é que o final é sempre igual. Nós vamos acabar aqui na Terra com Cristo. Sempre. O final é esse. Então, não faz sentido nós temos aquelas conversas de tomara que Jesus venha já e nos leve, porque mesmo que Ele nos leve, a seguir vimos para aqui outra vez. Então, mais vale fazermos alguma coisa que Ele já nos comissionou a fazer. Frutificar, multiplicar, encher a terra. Mas não apenas encher a terra. E hoje estamos a falar de multiplicação. Portanto, o foco é encher a terra. E não é para termos aqui uma carrada de filhos, até porque mesmo que quiséssemos, cada mulher só consegue ter alguns filhos, não é? Não consegue ter centenas. É termos filhos espirituais. Nós estamos a falar de pessoas nascidas do Espírito, pessoas nascidas de novo, que é o que nós somos. Nós temos a obrigação de gerar filhos espirituais. E aqueles que até há pouco tempo têm sido filhos, estão a ser treinados para se poderem também tornar pais. Mesmo que seja apenas de uma forma espiritual. Não tem necessariamente que ser, é isso que eu quero dizer, de uma forma natural. Mas nós todos temos a obrigação de nos tornarmos pais espirituais, gerarmos filhos para o nosso Deus, os filhos espirituais para o nosso Deus. Então, já este ano nós ouvimos o apóstolo Ted Danson dizer-nos também que nós conotamos o sujeitar e dominar a terra com uma coisa negativa, não é? Porque quando falamos em domínio e sujeição, sempre pensamos em destruição. Mas aqui é exatamente o oposto. Nós estamos a falar de colaborar com Deus para trazer a ordem divina, para trazer vida à terra. Nós somos os portais da vida. É pela nossa porta. Porque nós somos casas. É pela nossa porta que passa a vida de Deus. Há de ser por quem? Nós somos a igreja. E se o primeiro Adão estava na terra, Adão e Eva, não é? Adão, macho e fêmea, estavam na terra e receberam este mandamento, o último Adão, que é Cristo, Cristo está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, é o cabeça da igreja, e a igreja, que é a sua Eva eterna, está aqui na terra. Quando nós lemos Provérbios 31, estamos a falar de como é que as mulheres se devem comportar, mas Provérbios 31 é acerca da igreja. A igreja negocia na terra e faz os negócios do seu marido, do seu noivo, que é Cristo. E é a nós que nos cabe, é a nós que nos cabe. É uma responsabilidade, é uma obrigação, é uma honra. Nós fomos chamados para isto. E realmente é muito entusiasmante. Nós vivemos tempos muito desafiantes, mas muito... Maria, como é que tu estavas a dizer ontem? É tão desafiante como... Empolgante, obrigada. Empolgante. Nós estamos a viver tempos muito empolgantes de ver aquilo que Deus está a fazer sobre a terra, sobre a face da terra, podermos colaborar com Ele, podemos ver com os nossos olhinhos as maravilhas que Deus está a suscitar na terra. É preciso estarmos com atenção, temos os olhos do entendimento abertos, não apenas estes olhos, mas os olhos do entendimento abertos para aquilo que Deus está a fazer. E a pergunta que Terry Christ faz neste livro é: quem é que quer a terra? Porque muitas vezes nós agimos como se não a quiséssemos. Nós queremos é fugir daqui. Claro que nós queremos é estar com Jesus. Mas nós temos uma obrigação. E é a obrigação do corpo de Cristo fazermos aquilo que Deus nos comissionou a fazer. Frutificando, multiplicando, enchendo a terra de crentes. E para mim não há nada melhor do que chegar a um lugar e entender que há outras pessoas naquele lugar que também creem em Cristo. E então podemos juntar-nos, podemos juntar a nossa fé e podemos trazer o governo divino àquele pedacinho do mundo. Não há nada melhor. Sujeitar a terra, orando, fazendo as coisas do Espírito e dominando sobre toda a criatura.
Então, é a nossa responsabilidade. E vocês podem dizer, mas quando Adão pecou, esta autoridade, este poder, este domínio passou para Satanás. Verdade. Foi por isso que ele sabia que não podia encarar de frente com Adão e andou ali, como sempre faz, não é? Como nós vemos as 3 tentações de Jesus no deserto, é sempre, e se Deus disse? E se realmente és o Filho de Deus? E se? É a dúvida, é as perguntas que ele faz. O esquema do diabo é igual há mais de 2000 anos. Nós é que temos que aprender e temos que ser mais astutos do que a serpente. Por causa de um homem, entrou o pecado neste mundo. Por causa de um homem, que é o último Adão, Jesus, que nasceu como homem e cumpriu toda a lei, enquanto homem. E sim, ele era Deus, mas ele era homem e ele cumpriu toda a lei e os profetas, enquanto homem. Veio a restituição àqueles que são nascidos do Espírito, para que pudessem, de facto, exercer domínio e autoridade. E que tipo de autoridade é que nós temos? Que tipo de autoridade? É a autoridade que Deus nos dá. Então, se é Deus que nos dá, que tipo de autoridade é esta? É a autoridade que pode dizer, faça assim, faça... É a autoridade que dá vida. Nós somos transmissores de vida. É assim que nós fazemos as coisas e é assim que dominamos a terra. É com o amor de Deus, é com a autoridade de Deus que dá vida. Então, o Verbo fez-se carne, o Verbo fez-se homem, para que homens e mulheres nascidos do Espírito pudessem cumprir a grande comissão. E realmente, nos últimos dias nas redes sociais eu tenho lido muito acerca da grande comissão. Não das melhores maneiras, muitas das vezes. Só queria lembrar que o mesmo que nos transmitiu a grande comissão, o nosso Senhor Jesus Cristo, também orou para que Deus nos fizesse um. E essa tem sido também a nossa oração aqui. Que Deus nos faça um nesta comunidade. Mas não apenas nesta comunidade. Nós temos que entender que culturas diferentes, raças diferentes, têm tradições diferentes. Então, Deus faz-nos um por toda a terra, para que precisamente nós possamos encher, sujeitar e dominar a terra. Vamos ser dadores de vida, vamos ser transmissores de vida, vamos frutificar, multiplicar-nos, encher, sujeitar e dominar a terra, não para destruir, mas para amar. Amar a terra e implantar o governo divino. De forma a podermos responder e obedecer à grande comissão. Então, é a mesma altura de nós nos levantarmos, ocuparmos o nosso lugar com coragem, com ousadia. Nós cantamos muitas vezes aqui acerca do ousado amor de Deus. Agora está na altura de nós respondermos com fé ousada. Fé ousada e que responde: sim, Deus, se é isto que tu mandas, se é isto que tu queres, eu não estou a ver como é que isto possa acontecer, eu nem sequer acho que tenha as condições, eu nem sequer acho que seja capaz, eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada para entregar, mas se Deus nos está a dizer para fazermos alguma coisa, é como os peixes, é porque já nos deu as condições, nós podemos não estar a ver. Podemos até estar a serpente pode até estar a tentar enganar-nos com alguma coisa. Tu não és capaz, achas que te vão ouvir, achas que vais fazer alguma diferença, achas que vão-te dar atenção. As pessoas nem gostam de ti, não vês que te viram as costas, não vês que nem te falam de manhã. Tens a certeza que foi isso? Se calhar nem foi Deus que te falou, foi da tua cabeça. E tantas dúvidas que tantas vezes nos assaltam e que a gente, à última da hora, recuamos porque, realmente isto é demais, é demais. Não, sou eu, graças a Deus, sou eu. Tantas vezes que isto acontece, mas aquilo que Deus nos está a dizer é: esta é a hora. E nós temos realmente que sair desta dormência de ram-ram. Vimos à igreja ao domingo e passamos a semana toda e fazemos... Não, temos que sair desta dormência, temos que acordar, como o pastor Jorge também pregou. Temos que despertar e temos que ocupar o nosso lugar.
Então vamos pedir a Deus agora que nos dê a coragem, que nos dê uma fé ousada, que nos dê a intrepidez para que nós possamos cumprir aquilo que nos tem sido ordenado e que nos foi ordenado há mais de 2000 anos. Estou-me a lembrar quando Pedro foi preso, os discípulos não oraram por... E a seguir foi libertado, não é? Miraculosamente. Os discípulos não oraram por... olha, Deus faz descer fogo do céu e queima aquela gente toda e leva-os daqui para lá. Ou, Senhor, vem depressa e leva-nos já. Não. Os discípulos oraram por quê? Dá-nos ousadia. Dá-nos ousadia para declararmos a Tua palavra, declararmos o Teu Evangelho, ainda com mais poder. E é isso que nós vamos orar. Independente das condições, independentemente das tempestades, independentemente do que os outros dizem, independentemente do que as vozes na nossa cabeça às vezes dizem também. Vamos orar para que Deus nos dê essa ousadia, essa fé ousada, essa coragem para nós fazermos aquilo que temos sido comissionados a fazer. Amém? Então vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Deus, nesta manhã, nós te agradecemos pelo teu ousado amor. Te agradecemos pela forma como tu te despiste completamente e puseste de lado o facto de seres Deus para vires como um homem, nasceres como um homem, cumprires a lei como um homem, seres sacrificado como um homem para que o castigo que nos traz a paz pudesse estar contigo, sobre ti, de maneira que hoje nós pudéssemos ser nascidos do Espírito, nós pudéssemos chamar Pai, Abba Pai, ao nosso Deus, porque tu abriste o caminho. Obrigado, Senhor. E nós não queremos de facto que o caminho que tu abriste seja em vão. E nós não queremos, de facto, desperdiçar o nosso chamado, o nosso destino, o nosso propósito. Nós não o queremos desperdiçar, mas pelo contrário, nós queremos cumpri-lo. Nós sabemos que só vamos ser felizes, completos, quando estivermos a cumprir o nosso destino. Porque foi para isso que nós fomos criados por ti, Senhor, e tu desenhaste cada detalhe nosso a pensar no propósito, a pensar na nossa missão individual. Então, Pai, nós individualmente e como igreja oramos agora para que tu nos dês, Senhor, a ousadia, a coragem que nós necessitamos para nos levantarmos, Senhor, em fé, para te respondermos em fé e irmos. E o irmos não tem que ser muito longe, pode ser simplesmente atravessar para o outro lado do prédio e ir bater à porta dos vizinhos. Pode ser avançar para o outro lado da secretária e ir falar com o colega do lado. Pode ser, às vezes, até com as redes sociais e a forma de termos videoconferências, pode ser simplesmente uma chamada do WhatsApp ou uma coisa qualquer. O ID tem muitas maneiras de ser cumprido. A nossa família é o nosso primeiro ID, é a nossa primeira grande comissão. Então Deus dá-nos ousadia, dá-nos coragem, abre os nossos olhos do entendimento, dá-nos a visão que nós necessitamos. Senhor, dá-nos a forma de nós vermos como tu vês. Dizia a Sara há bocadinho, até para nós próprios. Ajuda-nos a olhar para nós próprios conforme tu olhas. E a vermos aquilo que tu vês quando olhas para nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos, de facto, cumprir tudo aquilo que tu nos tens comissionado. E não fiquemos pela metade, e não fiquemos por um bocadinho. É tão bom estar aqui ao domingo. É tão bom podermos sentir a tua presença tão doce como hoje. Sentirmos o teu abraço, sentirmos tão bem nesta casa, que é tão boa, que é tão bonita. Os irmãos são tão fantásticos e podermos estar juntos é realmente uma bênção. Tantos países, isso não pode acontecer. Nós temos ouvido tanta coisa. Pessoas que para poderem professar a sua fé andam sempre fugidas.
Andam sempre com medo de olhar por cima do ombro. Mas nós não, Senhor. Nós temos liberdade para podermos estar aqui à vontade. Nós temos liberdade para estar a semana inteira a falar de Ti à vontade. E até dizer impropérios. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa liberdade que nos dás. E agora dá-nos também a coragem e a ousadia para nós cumprirmos aquilo que Tu nos ordenaste. Frutificarmos, multiplicarmos, enchermos a terra, sujeitá-la e exercer domínio sobre ela. Com a Tua autoridade, a autoridade da vida que Tu dás, Senhor, nós possamos exercer essa autoridade no nosso mundo, em cada um dos nossos pequenos mundos, porque é assim que o Teu reino vem à terra. E nós oramos tantas vezes na oração que o Senhor nos ensinou: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como ela é no céu. Então é a nossa oração hoje. Na terra como no céu. Faz na terra como no céu. Usa-nos a nós, Senhor, envia-nos a nós, para que seja feito na terra como no céu. E que a terra seja cada vez mais parecida com o céu, à medida que nós somos cada vez mais parecidos contigo. Oh, Jesus, faz assim. Querido Deus, faz assim. Querido Santo Espírito, abre os nossos olhos. Abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver e responder à Tua chamada. No nome de Jesus, com ousadia, com intrepidez, com fé que move montanhas, com coragem, Senhor, que nós nos levantemos como o Teu povo, que somos, mas não um povo derrotado, pelo contrário, um povo que tem a vitória em Ti. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Já somos mais que vencedores hoje e sabemos que ao cumprirmos o Teu mandamento, cumprirmos a Tua palavra, ainda seremos mais que vencedores. Sempre seremos mais que vencedores. Obrigado, querido Deus. Obrigado por nos escolheres a nós, por nos chamares a nós para um tempo como este, em que vemos tantas coisas maravilhosas a acontecer. Então, Senhor, é um tempo desafiante, mas é um tempo empolgante. E nós queremos estar empolgados contigo e fazer aquilo que nos chamaste a fazer. Esforça os nossos braços, Senhor, porque nós sabemos que a Tua presença vai connosco até aos confins da terra. No nome de Jesus. Até aos confins da nossa terra interior também. Obrigado, Senhor. Que nós sejamos capazes cada vez mais, como Josué, de conquistar a terra para Ti. A nossa terra interior e a terra do nosso mundo, Senhor, ao nosso redor. No nome de Jesus. Amém. Amém.